Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus, é com alegria, com gratidão que aqui estamos na Tua presença em mais um projeto Casa Firme. Agora com este culto, meu Deus, para a cura sentimental. E eu venho te pedir, primeiramente, perdão pelos erros, falhas, pecados. Meu Deus, palavras, pensamentos, sentimentos, toda e qualquer atitude que tenha, Senhor, entristecido ou desagradado o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, nos cobre com Teu sangue, passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Cobre a igreja, cobre o Teu povo, cada um que está aqui, Senhor, presencialmente, e aqueles que estão também nesta reunião, através da transmissão, cobre a todos com Teu sangue. Derrama, Senhor, a Tua unção nesse lugar, sobre as nossas vidas. Senhor, eu peço que essa unção, meu Pai, de cura, de libertação, que alcance a cada um e que todos, meu Pai, sejam curados do físico, da alma, curados, meu Deus, sentimentalmente, emocionalmente. Meu Deus, que a mente do Teu povo seja uma mente sã, uma mente equilibrada, meu Pai. Nós sabemos o quanto o diabo luta para possuir, dominar mentes, porque ele sabe, meu Deus, que a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Tudo começa, meu Deus, na mente, como imaginamos na alma, como pensamos, assim é, diz as Escrituras. Então eu oro, meu Deus, por uma mente sã, uma mente equilibrada, uma mente dominada pelo Senhor, pela Tua palavra. Eu oro, meu Deus, para que nos ajude a fazer a separação, meu Deus, daquilo que é nosso, daquilo que é do Senhor. Meu Deus, nos ajuda, a Tua palavra nos dá essa capacidade, essa habilidade, esse discernimento, essa capacidade de discernir o que é da carne, o que é do Espírito, o que é nosso, o que é do Senhor. E ajuda-nos, meu Deus, a ficar com aquilo que, meu Deus, vem do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos a tomarmos decisões e vivermos e conduzirmos a nossa vida, não com base, meu Deus, na mente da carne, mas na mente do Espírito. Em nome de Jesus, conduz essa reunião, fala mais aos nossos corações. Senhor, eu peço a Tua presença aqui, pois sem ela não temos nem motivos para estar aqui, Senhor. Nós só queremos ir para o céu porque sabemos que o Senhor está aí. O Senhor, meu Deus, porque os céus é o lugar da Tua morada. Então, nós não queremos estar onde o Senhor não está. Como Moisés não, meu Deus, se recusou a ir para a terra prometida. Meu Deus, quando o Senhor disse que não iria, meu Pai, nós também não queremos estar onde o Senhor não está. Não queremos, meu Deus, fazer aquilo que o Senhor não tem para nós. Queremos estar no centro da Sua vontade, alinhados com o Senhor. Meu Deus, totalmente dirigidos pelo Teu Espírito. Eu oro para que o Senhor, meu Deus, venha nos dirigir, nos conduzir, nos orientar, nos guiar. Que a Tua palavra, meu Pai, seja a lei. Meu Deus, que os nossos pensamentos, sentimentos, vontades, desejos, meu Deus, impulsos, tudo seja levado cativo ao Senhor. Em nome de Jesus, e que prevaleça em nós Teu querer, Tua palavra, Tua vontade, é o que eu peço, Senhor. Nos conduza e nos dirige nesta reunião, que eu a consagro ao Senhor, coloco tudo e todos nas Tuas mãos e tomo posse de um trabalho poderoso, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Amém, pessoal? Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir aqui em Romanos capítulo 4, e eu trouxe várias versões, várias traduções deste texto. Romanos 4, 17, eu vou começar na versão NVI, que diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Então eu constituí, eu formei, o gerei, né?
como o pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência, vamos repetir, chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Então, fala daquilo que não existe, como se já existisse. Ele dá vida aos mortos e fala de coisas que ainda não existem, como se já existissem. Então, ele chamou, ele constituiu Abraão, né, como o pai de multidões. Ele chamou Abrão de Abraão. Ele estava, dessa maneira, chamando-o de pai de muitas nações, quando não tinha sequer um filho. E nem a possibilidade, né, de gerar. Não tinha. Porque nós sabemos que quando Isaac nasceu, quando Isaac foi gerado, não era apenas a Sara, né, o problema, digamos assim. Não, quando Isaac nasceu, quando o filho da promessa foi gerado, além da Sara ser estéril e avançada em idade, ele também já contava com quase 100 anos de idade e já estava, né, sem vitalidade. Seu corpo já estava amortecido. Humanamente era impossível. Continua, coloca o texto para mim. Deixa o texto na tela. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Repita comigo, tornando-se. Essa expressão também é muito importante destacar, né? Nós podemos nos tornar aquilo que nós quisermos, que nós crermos, né? Como imaginou na sua alma, assim é. Como você pensa, assim acontece. Então, você jamais estará acima da sua cabeça, jamais será algo diferente daquilo que você acredita. Então, como ele decidiu crer a despeito de tudo, não havia esperança, mas ele creu contra a esperança, ele tornou-se aquilo que Deus, né, o constituiu, pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ele reconheceu, isso mostra lucidez, a consciência da limitação, a consciência da dificuldade, da impossibilidade, mas aqui vemos um homem que tinha consciência de Deus. E quando eu digo consciência de Deus, ele sabia, né, o que ele cria no que Deus era capaz de fazer. Consciência de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus, da capacidade de Deus, da soberania de Deus. Eu tenho um problema, aos meus olhos ele é impossível, eu tenho uma limitação, as circunstâncias dizem isso, eu sei o que a situação diz, o que o meu corpo diz, mas eu sei o que o meu Deus é capaz de fazer. Então ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Foi fortalecido como? Focando a promessa, reconhecendo as suas limitações, o que não podia fazer, o que ele não era capaz de realizar, produzir, mas, né, olhando para Deus, focando Deus e o que Deus era capaz. Então, quando você olha
para você somente, você se enfraquece. Mas quando você olha para Deus, você se levanta. Quando você pensa no que você pode fazer, você se limita. Mas quando você pensa no que Deus pode fazer, você se levanta, você ousa, você acredita. Então ele foi fortalecido na fé, focando Deus, focando a promessa e deu glória a Deus. Na Almeida diz, dando glória a Deus, que é o que eu acredito que o que a bispa ainda colocou no domingo. Eu creio que muitas vezes aquele homem deu glórias a Deus dessa maneira, declarando a palavra, confessando aquilo que o Senhor lhe prometera, dizendo, eu sou pai de multidões, né? Eu já sou pai de muitas nações, meu nome é Abraão e não Abrão. Então, ao confessar o que Deus lhe prometeu, ao declarar a palavra, né, ao chamar as coisas que não são como se já fossem, ao viver sob a perspectiva da fé, da palavra e não dos seus sentidos, os seus olhos, ele glorificou a Deus. Porque isso glorifica a Deus. Quando você ignora o que vê, o que ouve de negativo, né, passa por cima dos seus sentimentos, sensações, ou seja, tem tudo para desacreditar e continua crendo. Tem tudo para desanimar e continua seguindo. Tem tudo para duvidar, mas continua convicto. Isso glorifica a Deus. Tem tudo para reclamar e continua agradecendo. Isso é uma forma, né, de dar glórias ao Senhor. Nós não damos glórias a Deus apenas quando cantamos um hino. Nós não estamos apenas, né, glorificando a Deus quando louvamos o Senhor, mas quando cremos a despeito de tudo. Quando ficamos com a palavra. Quando não acreditamos no que os nossos sentidos dizem e nos agarramos à promessa que Ele nos fez. 21. Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. 22. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Então eu fiz questão de trazer outras traduções, porque cada tradução traz um detalhe a mais que enriquece a fé desse homem, que amplia a nossa visão de como esse homem se manteve na fé, de como ele foi capaz, né, de crer a despeito de tudo. Então na NVT diz assim, ó, conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu. Deus o constituiu, Deus o gerou para isso, para ser o pai de muitas nações. Mas isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida. E cria coisas novas do nada. Vamos repetir? Traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Cria coisas novas do nada. Como criou os céus e a terra, do nada. Diferente de outras teorias, né? Que dizem que houve uma explosão, não sei o quê, não. Como tudo que hoje existe passou a existir. Quando Deus disse, haja. À medida que ele ia dizendo, haja, o que não existia, passava a existir. Foi assim que tudo que hoje existe, né, passou a existir. Deus chamava aquela existência. Do nada, ele criava. Com o poder da palavra, ele gerava, ele produzia. Haja, e acontecia. Né? Ele falava e via acontecer. Então, em toda palavra nós vamos ver, né, o poder das declarações. Quantas coisas aconteceram a partir de uma confissão, uma declaração de fé.
Quando alguém creu, né? E como está escrito, cri por isso falei, cri por isso declarei. Quando alguém creu, declarou, profetizou, o que não existia passou a existir. O vale que estava cheio de ossos transformou-se num poderoso, num grande e numeroso exército. Então ele cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Diga comigo, Abraão a manteve. Ele não tinha motivos. Ele não tinha motivos. Nada favorecia, né, aquele homem crer no que Deus havia lhe prometido. Nada lhe favorecia. Né? Ele não enxergava algo que pudesse dar esperança. Ele não via, né, algo além de Deus dizendo: eu vou fazer, eu vou cumprir, eu te constituí pai de multidões, teu nome não será mais Abrão, mas Abraão. Ele só tinha a palavra de Deus, que é o bastante, que é o suficiente, deve ser o suficiente. Né? E Deus espera que nós sejamos, né, capazes de reconhecê-lo, encontrá-lo na palavra. Vamos lembrar daquela passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus não permitiu que eles, né, o reconhecessem, cegou os olhos daqueles discípulos, para que não reconhecesse o Senhor que apareceu e começou a andar com eles, porque ele esperava que aqueles discípulos crescem na palavra. E Jesus disse para Tomé, né, viu, tocou, inspecionou as marcas dos pregos em Jesus. Depois que ele tocou, palpou, ele disse: Deus meu, né? Ele reconheceu que era o Senhor Jesus. E Jesus disse: felizes os que não viram, mas creram. Você precisou ver, você precisa tocar para acreditar que sou eu. Então, essa fé não funciona, essa fé é uma fé natural. Ele ouviu de Jesus: para de duvidar e creia. Felizes os que não viram, mas creram. Ou seja, não depender. Felizes são aqueles que não dependem dos seus sentidos, que não andam por vista, mas andam por fé, e fé na palavra. Então Jesus esperava que aqueles discípulos, né, crescem na palavra que eles já tinham ouvido, mas revelaram que criam mais nos seus sentidos. Quando viram Jesus crucificado, quando tiveram a sensação de que tudo estava acabado, o que saiu deles? Nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção. Já estavam sem esperança, já estavam desiludidos, né? Porque pesou a sensação, o sentimento, os sentidos, e não a palavra que eles já tinham ouvido anteriormente. Entende? Então, nós podemos não ter motivo para ter esperança, mas temos que fazer como Abraão, que a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Então, embora ele soubesse, ele tinha consciência aqui. Em todas as traduções aqui você vai ver que ele não era um velho gagá, alguém tinha enlouquecido, alguém tinha pirado. Não, a Bíblia faz questão de mostrar que ele era lúcido. Ele não tinha enlouquecido. Não, eu sei das minhas limitações. Eu reconheço que o meu corpo está amortecido. Eu sei que tanto eu como Sara já não temos vigor para isso. Mas Deus falou. Mas Deus prometeu. Mas o Senhor disse. Então, eu vou manter a esperança a despeito de tudo. Sua fé não se enfraqueceu. Porque infelizmente é o que acontece, né? À medida que as impossibilidades vão cercando a pessoa, vão crescendo,
vai se tornando mais difícil, impossível aos olhos, a pessoa vai perdendo força, vai se enfraquecendo, vai abrindo mão, vai desistindo. Quantas pessoas que esperam por um tempo e quando parece que nada está acontecendo, quando ela tem a sensação, até mesmo, como eu disse ontem, de que Deus não está ouvindo, ou Deus abandonou, ela se rende às suas sensações e emoções. Davi no Salmo 27 fala de homens maus avançando contra ele, inimigos cercando. Ele faz a seguinte oração: não me abandones, Senhor. Se ele diz não me abandones, era o que ele estava sentindo, era a emoção do momento, era a impressão que ele tinha, né? Pelas circunstâncias ao redor. Ele teve a sensação de desamparo, de abandono, mas como ele termina o Salmo 27, dizendo: apesar disso, apesar de homens maus estarem avançando contra mim, inimigos me cercando, apesar de eu me ver, né, sem saída, porque ele fala de um exército se levantando contra ele, cercando ele, né? Apesar dessa sensação de que não estou sendo ouvido, de que o Senhor não me vê, não me ouve, essa certeza eu tenho: eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, apesar disso, apesar do que eu vejo, do que eu sinto, eu creio, eu tenho certeza que eu não vou sucumbir, que eu não vou perecer, que eu verei a bondade do Senhor, que o socorro vai chegar, que o livramento vai acontecer. Então, aqui vemos um homem totalmente consciente, mas que decidiu manter a sua fé, não se enfraqueceu na fé. A Bíblia fala ainda no versículo 20, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Então, ele se fortaleceu. Ele estava plenamente convicto. Nós sabemos que esse é o registro que o Espírito Santo faz, né, de um Abraão, de um Abraão maduro na fé. Lá em Gênesis, né, vemos todo o processo, as oscilações, às vezes, né, que ele titubeou, ele se enfraqueceu, mas é aquilo que nós sempre falamos: não importa como você começa, mas como você termina. Né? O que vai ficar registrado no final é como você termina. Se pegarmos a história dele lá em Gênesis, nós veremos várias vezes em que ele vacilou, mas ele aprendeu a crer. Ele aprendeu a andar por fé. Ele aprendeu, a chave foi virada. Ele aprendeu a confiar na palavra a despeito de tudo. Houve momentos que ele falhou, que ele mentiu, que ele, né, se precipitou, tentou resolver ao seu modo. Houve momentos em que ele vacilou, mas Abraão não desistiu e atingiu o nível de fé que Deus espera encontrar em nós, essa fé que não vacila, que não se abala, essa fé que nos leva a viver com base na sua palavra. Então eu preciso crer na palavra, na promessa, no que Deus falou, porque ainda que para mim seja impossível, ainda que os meus olhos não tenham jeito, Deus cria coisas novas do nada. Ele traz a existência. Ele faz acontecer. Na tradução NBV diz assim: isso é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão pai de muitas nações. E essa promessa é do próprio Deus, em quem Abraão creu, o Deus que dá vida aos mortos. Eu achei muito interessante essa colocação aqui, ó. O Deus que dá vida aos mortos
E ele fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem ao passado. Ele fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem ao passado. Puxa aí na sua memória um acontecimento passado, algo que você viveu. Seja lá o que for, preferencialmente, né? Vamos trazer à memória o que nos dá esperança, né? Não vamos pensar em algo ruim que aconteceu. Lembra de uma vitória que você viveu? Tem memória aí ou não? Não, isso não aconteceu, não. Você está enganado, isso não aconteceu. Você está iludido, você está enganado. Você pensa que você viveu isso. Você pensa que isso aconteceu, isso não aconteceu. Concorda comigo ou não? Como não? Como não? Como é que você prova que, para mim, que isso aconteceu? Hã? Como é que você prova que isso aí aconteceu? Você sabe que aconteceu. Se alguém acredita, se eu disser eu não acredito, tem relevância para você? Hã? Vai mudar alguma coisa dentro de você? Você sabe que aconteceu. Você viveu, você estava lá. Alguém até pode dizer, não, isso é mentira. Não, você pensa o que você quiser. Eu sei o que eu vivi. Eu sei, né? Eu estava lá. Eu vivi essa situação. Então você tem convicção do que aconteceu. Sim ou não? Você tem convicção. Você sabe, você viveu. Você sentiu. Você passou. Talvez sofreu. Você é capaz até de reviver, né, o sentimento daquele momento. Seja de algo ruim ou algo bom, se você começar a voltar naquilo, pensar naquilo, por isso que o profeta, né, quando viu lá que estava definhando, que estava, trazendo à memória o seu pesar, a sua dor, o seu sofrimento, o seu coração começou a desfalecer, ele logo reagiu, disse, não, vou trazer à memória o que me dá esperança. Não vou ficar pensando nisso, porque eu tô me abatendo, eu estou me entristecendo. Eu vou pensar no que me dá esperança. Por quê? Se você volta lá em situações ruins, difíceis, logo você vai sentir a mesma coisa. É igual a pessoa, né, que gosta de alimentar o sofrimento, ouvindo aquelas músicas, né, sertanejas. Se ele foi traída, ele vai lá e fica ouvindo aquelas músicas para reviver aquela emoção, aquele sentimento ruim, né? Então, por isso que é usada a expressão, né, sofrência, né? Então, tem gente que gosta disso. Então, você sabe o que você viveu. Agora, o ponto aqui é, Deus fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem ao passado. Então, eu disse a você que o que você viveu é uma ilusão, é uma mentira, é uma fabricação aí da sua imaginação. E você discordou porque você sabe que viveu, que aquilo aconteceu. Então, quando alguém disser, ou o diabo soprar na sua mente, que aquilo que o Senhor prometeu, que você sonha, que você tem imaginado na sua alma, não vai acontecer, é ilusão da sua cabeça, você está se iludindo. Quando esse pensamento vier, você tem que ter a mesma frieza, a mesma reação, sabe, indiferente. Ah, diabo, fala o que você quiser falar, lança a seta que quiser lançar, eu sei que é isso que Deus tem para mim. Entendeu o raciocínio ou não? Acompanhou ou não? Então, se qualquer pessoa chegar e disser para você, não, você está enganado, isso não aconteceu não, relacionado a algo passado, algo já vivido, você vai ignorar essa pessoa. O que ela está dizendo não vai ter peso nenhum. Não, você está louco, dizendo que isso não aconteceu. Eu estava lá, eu sei, eu vivi. Pois bem, tem a mesma atitude.
Quando alguém disser que o que você projetou, sonhou, né, e tem imaginado na sua alma, não vai acontecer, não é para você. Por quê? Isso não aconteceu aqui, mas no mundo espiritual já foi determinado. Todas as bênçãos, né, já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões, nos domínios celestiais. O Senhor já nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos. Então tem coisa que eu não toquei, não vivi, mas já é minha, já me pertence, já está determinado no mundo espiritual. Se eu realmente entendo isso, se eu realmente acredito nisso, nenhum pensamento, nenhuma seta, nenhuma boca usada pelo mal vai ser capaz de me enfraquecer. Se Deus fala de acontecimentos futuros com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado, você também tem que falar. Você também tem que declarar que aquilo que você sonha, deseja, projetou, isso já é seu. Que essa vitória já é minha. A sunamita, com o filho morto em casa, declarou: está tudo bem. Para quem perguntou, dela saiu: vai tudo bem, está tudo bem. E como ela profetizou, declarou, assim aconteceu. Assim aconteceu. Davi, como eu disse ontem ainda à noite, falou com tanta convicção. Com tanta convicção. E tudo que ele falou naquele dia, diante do Golias, aconteceu. Diante do gigante, ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, aos animais do campo. Hoje mesmo, e naquele mesmo dia, o que saiu da sua boca, o que ele declarou, foi o que ele viveu. Então nós temos ouvido isso, as coisas entram na nossa vida por aquilo que sai da nossa boca. O que sai da sua boca é o que você vai atrair. O que você confessa, o que você declara, é o que vai acontecer na sua vida. Então, quebre definitivamente a cultura da derrota e não permita que saia da sua boca. É difícil, não dou conta, nada está mudando, nada está acontecendo. Sabe, não permita que saia da sua boca confissões de derrota. Chame as coisas que não são como se já fosse. Fala do futuro como se já fosse algo do passado. Se você vai contar um acontecimento passado, você vai falar disso com propriedade, com segurança. Você pode, ao narrar o que aconteceu, até reviver a emoção daquele acontecimento. Sim ou não, pessoal? Você pode reviver. E o que a Bíblia fala? Por exemplo, a Bíblia fala: cante, ó estéreo. Então viva antes de você dar à luz, gerar, já viva pela fé, a emoção, a sensação de dar à luz. Já canta, já louva, já agradece. Entendeu? Isso é fé. Assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, que por sua vez teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa lhe parecesse impossível de cumprir-se. Então, pensando de forma humana, racional, limitada, né, matematicamente falando, poxa, eu já estou com tantos anos, não dá, é impossível, mas ele creu. E porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de já ser idoso demais para ser pai, pois já tinha cerca de 100 anos, e Sara, sua mulher, também ser idosa demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou, creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais fortes. E isso tem que acontecer conosco.
à medida que o tempo passa, ao invés de nós nos enfraquecermos, nós temos que nos tornar ainda mais convictos. A nossa fé tem que se tornar ainda mais forte. A sua confiança em relação à promessa tem que crescer, tem que aumentar e não diminuir. Infelizmente, o que nós vemos sempre, não graças a Deus, né, na maioria das pessoas, na maioria, mas numa minoria, que o tempo vai passando, parece que nada está acontecendo, parece que ela está lutando em vão, parece até que está piorando, ela vai se enfraquecendo na fé. Gente, cada novo dia, humanamente falando, Abraão se distanciava mais, ele ficava mais velho. A cada novo amanhecer, era uma luta interna, uma guerra, que ele travava e aprendeu a vencer internamente. Que o seu próprio corpo dizia, você não tem vigor. A sua visão humana enxergava impossibilidade nele e na Sara. Está entendendo? Então nada conspirava a favor, tudo contra. Mas ele se agarrou à promessa. Ele manteve a esperança. E aqui é maravilhoso como o Espírito Santo registra, né? Falando que ele não se preocupou. Se você não entende a palavra de forma revelada, você lê um texto desse, você pode pensar, não, isso aqui tem contradição aqui. Se você não tem uma revelação do Espírito, você lê Romanos 4 e compara com a história dele lá em Gênesis, diz, não, isso aqui é mentira. Não é que é mentira. Ficou registrado o nível de fé que ele atingiu. Aqui fala de um Abraão maduro na fé, de alguém que aprendeu a confiar, de alguém que aprendeu a olhar para a coisa certa, focar a coisa certa, o que realmente importa. Por que há muita oscilação? Porque as pessoas se voltam para Deus, se voltam para a palavra, mas quando as coisas acontecem, tira o foco da palavra, tira o foco de Deus, olha para o problema, dá atenção ao que disseram, dá atenção aos seus sentidos. Então Abraão também viveu essas oscilações, mas aqui em Romanos fica registrado, né, a maturidade que ele adquiriu na fé. Aqui fala de um homem maduro na fé, um homem que aprendeu a confiar a despeito de tudo. Entretanto, Abraão nunca duvidou, creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais fortes. Vamos repetir? Ele ainda louvou a Deus por essa promessa antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Ele louvou a Deus por essa promessa, por esse filho, por essa multidão de descendentes, antes mesmo de acontecer, antes mesmo de gerar. Isso mostra a convicção, a confiança absoluta, plena desse homem. É aquela coisa, eu não sei como, eu não sei de que jeito, aos meus olhos é impossível. Nada, né, me favorece pensar assim, acreditar assim, mas eu tenho a palavra, o Senhor prometeu, e eu vou acreditar. Ele creu tanto que ele agradeceu antes mesmo de viver. Né? E isso precisa acontecer. Eu tenho que tocar primeiro pela fé, eu tenho que viver aquilo que eu sonho primeiramente internamente. Primeiro tem que acontecer uma mudança interna. Depois a mudança acontece aqui fora. Quando ele creu, ele já agradeceu antes mesmo de viver. E ele começou a agir como pai de multidões. Por exemplo, para quem perguntava qual o seu nome, ele podia responder Abraão.
Mas a partir da troca do nome, Abraão se apresentava, se identificava como Abraão. Entre eles mesmos, houve essa prática, esse exercício. Abraão deixou de chamar Sarai de Sarai e passou a chamar de Sara. E Sarai, que agora se apresentava como Sara, deixou de chamar seu marido de Abrão para chamá-lo de Abraão, pai de multidões. Então era um profetizando, um declarando na vida do outro. Um chamando a existência o que não existia na vida do outro. Ela não chamava seu marido de Abrão, mas de Abraão. Ele não chamava a sua esposa de Sarai, contenciosa. Chamava de Sara, princesa, mãe de nações. Ele louvou a Deus por essa promessa, antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Diga comigo, ele estava absolutamente certo de que Deus tinha o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido. E foi por causa da fé que Abraão foi aceito por Deus. A mensagem também é interessante. Chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo. Aqui já deixa, aqui já faz entender o seguinte, tem a ver com Deus, não tem a ver com a gente. Né? Por melhor que sejamos, Abraão chegou naquele nível de fé, mas se ele fosse considerar os fracassos anteriores, se ele fosse pesar as vezes em que ele duvidou, foi incrédulo, né? Mentiu porque teve medo, se Deus fosse olhar para tudo isso, ele jamais constituiria esse homem como o pai de todos nós na fé. Isso nos dá muita esperança, porque todos nós já cometemos muitos erros, mas importa para Deus o que estamos fazendo hoje. E mais, Ele não nos trata por merecimento, porque no final das contas, nenhum de nós merecemos. É pela fé que somos abençoados, é por crermos nele que a promessa se cumpre. Não é porque somos santos, perfeitos, nós estamos, dia após dia, praticando a santificação. Somos praticantes da justiça e da santificação. Mas não é por nossas boas obras que somos salvos, já aprendemos isso. Nós somos salvos para boas obras. É claro que Deus espera boas obras, mas não são as minhas obras que me justificam, mas o que Jesus fez, a obra de Jesus, a obra redentora da cruz. É isso que me salva, o que Jesus fez, não o que eu estou fazendo. Agora que eu creio, é óbvio que Ele espera boas obras, mas não há nada que eu possa fazer que me torne merecedor. É o que Jesus fez, que me dá acesso, que me dá direito a viver plenamente. Está claro isso, pessoal? E isso tem que ser entendido mesmo, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém ache que é alguma coisa, porque a verdade é essa. Nós somos tudo em Deus, nós podemos tudo em Deus, mas sem Deus nós não somos nada. Então, para que ninguém se orgulhe e se torne um bobo, não, porque eu sou capaz. Você é capaz em Cristo, você pode em Cristo, você é mais que vencedor em todas as coisas em Cristo. Mas sem Ele, você é um miserável, um pobre coitado, não vai a lugar nenhum. Se for, quanto mais longe for sem Deus, pior vai ser para você, o tombo vai ser maior. Só Deus pode sustentar, nos manter numa posição de honra. Chamamos Abraão de pai não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras, que Deus diz a Abraão: farei de você pai de muitos povos? Abraão foi primeiro chamado de pai. Deus chamou, Deus profetizou na vida do Abraão.
quando constituiu o pai de muitas nações, quando disse: teu nome não será mais Abrão, mas Abraão, pai de multidões. Então, primeiro ele foi chamado de pai de multidões. Diga comigo, e depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Então ele foi chamado. E depois se tornou pai porque ousou acreditar naquilo que somente Deus poderia fazer. Então, isso é muito forte. O Senhor nos constitui. O Senhor disse que em Jesus, nós reinamos em vida. Nós fomos feitos, nós temos unção de rei, unção de sacerdote. O Senhor nos chama, nos vê dessa forma. Agora, se crermos, nos tornaremos aquilo que o Senhor já declarou, profetizou, determinou que fôssemos. Se não crermos, não seremos. Então ele ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer, levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Uma palavra. Deus pode fazer acontecer o que não existe, o impossível. Não havia esperança, mas Abraão creu. Decidido, vamos repetir, decidido a viver, não com base no que sabia que era incapaz de fazer. Então assim, eu olho para mim, eu sei que eu não posso, que eu não tenho condições, mas isso não vai servir de base. Eu não vou me apoiar nisso, no meu entendimento, no que eu posso ou não posso. É o que Deus pode. Amém, gente? Não é porque eu não posso que Deus não pode. Não é porque eu não tenho condições que eu não posso viver. Porque se Deus agir na minha vida, se Deus me favorecer, se Deus me abençoar, eu vivo. Então, entenda muito bem isso. Eles decidiram não viver com base no que sabia que não era capaz. Bom, eu não sou capaz, mas Deus é capaz. Eu não posso, mas Deus pode. Mas o que Deus disse que ele faria. Assim foi feito o pai de uma multidão de povos. O próprio Deus, digo, o próprio Deus, declarou. O próprio Deus declarou. Deus declara sobre nós. E o que nós temos declarado para a nossa própria vida? Quais são as declarações que você faz para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? O que é que sai da sua boca? Deus foi capaz de olhar para um homem de quase 100 anos de idade e dizer: você é pai de multidões. Muitas vezes não somos capazes de olhar para uma situação, uma área seca, estéril da nossa vida, uma área que talvez nunca nos deu alegria, e dizer: nessa área onde eu nunca prosperei, nunca fui realizado, eu serei imensamente abençoado. Quantos que não agem como Deus agiu? Deus foi capaz de olhar para um sujeito que qualquer um diria: isso aí, agora só resta a morte mesmo. Acabou, 100 anos de idade. Deus olhou e disse: você é pai de multidões. Teu nome agora é Abraão, teu nome agora é Sara, e a partir de vocês, eu vou levantar o meu povo, a minha nação. Por isso que ele fala do nada, Porque não se podia esperar nada. Mas Deus levantou a partir daquilo que representava um nada, a nação mais forte, a nação mais poderosa que existe. Que você conhece a história e sabe que várias vezes tentaram acabar com a nação israelita. Muitos se levantaram. Mas há uma promessa e Deus sustenta. Deus cumpre até hoje essa promessa. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão.
Abraão não ficou pensando em sua incapacidade. Vamos repetir também, Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo, sem chance. É o que muita gente faz. Não faz o que o Abraão decidiu fazer, ele faz o oposto disso. Ele fica pensando nos seus recursos, na sua incapacidade, no que ele não tem, no que ele não sabe, e muitas vezes não diz verbalmente, mas diz internamente, não, sem chance, não é para mim. Quem sou eu? Quem sou eu para viver isso? Quem sou eu para ver aquilo? Sem chance. Não tem a menor chance. Quem sou eu? Jamais. Jamais. Não, Abraão não ficou pensando na sua capacidade. Né? E você sabe que meditar é pensar de propósito em algo. Por isso que a gente fala que se você sabe preocupar, você sabe meditar. Porque preocupação nada mais é do que você meditar intencionalmente, continuamente, no problema. Quem sabe preocupar, sabe meditar. Então você escolhe no que você vai se concentrar. Você pode ficar ali pensando na sua incapacidade, nas suas limitações, no que você tem, no que você não tem, no que você pode, no que você não pode. Ou você pode pensar. Deus pode fazer. Você pode pensar no que Deus é capaz de fazer. Você pode manter o foco na coisa certa, em Deus, na palavra. Então ele não ficou pensando na sua incapacidade, dizendo sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Diga comigo, ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Porque o problema de Sara, era de longa data. Está entendendo? Por um tempo, ele era fértil, tanto que gerou Ismael, né? Então, o problema era a esterilidade de Sara. Antes do problema ser a velhice, já tinha o problema da esterilidade. Mas ele decidiu ignorar isso. Sabe, não pesava só ali, agora ela está velha. Não, a questão é que agora ela está velha. Além de velha, ela sempre foi estéril. Ela nunca pôde gerar. Ele ignorou tudo isso. Diga, ignorou. Tem coisas que você não pode ignorar. Não ignore a palavra. Não ignore o que sai do altar. Abraão viveu o tempo em que ele ignorou a palavra, passou por cima da palavra e aprendeu a levar Deus a sério e a sua palavra a sério depois de 14 anos de silêncio. Depois de um alto preço pago. Não ignore a palavra. Não ignore o que sai do altar, o que sai da boca de Deus. Mas ignore, aprenda a ignorar o que os seus olhos naturais veem. Aprenda a ignorar o que as circunstâncias dizem. Aprenda a ignorar opiniões contrárias e muitas vezes não pedidas. Aprenda a ignorar aquilo que não te dá esperança. Se um pensamento não te dá esperança, não vem de Deus, não merece crédito. Se o que você está pensando, sentindo, não está de acordo com o que a Bíblia diz ao teu respeito, ignora. Jesus ignorou quando trouxeram a notícia da casa de Jairo que a filha dele tinha morrido. A Bíblia diz que Jesus, não fazendo caso do que disseram, quer dizer, ignorando aquilo, virou para o Jairo e disse, Jairo, crê somente. Em outras palavras, ignora isso. Ignora essa notícia. Você veio até mim porque você acredita que eu posso sim ou não. Então continua crendo. Mantenha esse foco. Mantenha esse foco. Continua crendo. Ele foi persistente, não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Ele não ficou ali racionalizando, mas como? Mas que jeito isso vai acontecer? Ele não foi reticente sobre a promessa, com questionamentos, que é o que muita gente faz. Essa é uma palavra e ela começa a racionalizar, a buscar na sua mente, que é um alfinete. Comparadamente de Deus. É nada. Você não tem como entender. Como, de onde, de que jeito, que meios, quem ele vai usar. Então não busque entender. Né? É impossível
entender e não queira determinar como Deus vai agir, porque Ele pode agir de uma forma totalmente assim, inusitada, inesperada. A gente, às vezes, né, se dá esse trabalho de tentar, você tem que se imaginar vivendo o sonho. Agora, como não é a sua praia, digamos assim. Não queira entender como. É aquela palavra, cavem as cisternas, porque vocês não vão ver chuva, nem vento, mas eu vou encher esse vale de água. Apenas faça a sua parte, cave as cisternas, creia. Encher esses vales, encher esses poços aí, é comigo, eu vou encher. O povo obedeceu. O povo podia ter dito, não, se não vai ter chuva, eu nem vou cavar se não vai ter chuva. Como é que vai encher? Estamos no meio do nada aqui, do deserto. Não vai ter chuva e isso aqui vai se encher como? Só tem um jeito dessas cisternas serem cheias, chovendo. Não tem rio, não tem nada aqui, tem que chover. Se eles tivessem pensado assim, não teriam obedecido e não teriam vivido o sobrenatural. E é o que acontece com muita gente. Quando começa a racionalizar, começa a se questionar, mas como? Não, ele não foi reticente sobre a promessa, com questionamentos. Em vez disso, diga, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Então ele mergulhou, ele se concentrou, ele focou, ele não pensou outra coisa. Ele não gastou tempo tentando entender. Ele apenas, possuiu a promessa e começou a viver aquilo internamente. Começou a viver aquilo. A falar daquilo como se já fosse algo real. Porque Deus faz isso. Eu li para você, Deus faz isso e espera que façamos o mesmo. Deus fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se já pertencesse ao passado. E é o que você tem que começar a fazer. Começar a falar de coisas que você ainda não viu, não tocou, como se já estivesse nas suas mãos, já estivesse vivendo, já fosse a sua realidade. Porque pode não ser a sua realidade hoje, agora, mas é a realidade existente no mundo espiritual, é o que está determinado para a sua vida. Ficou à disposição de Deus, certo de que Ele cumpriria o que tinha prometido. Muito bem. Deus, desde domingo, vem nos liberando palavras poderosas, garantindo uma onda gigantesca de favor, vem nos incentivando a orar, a clamar. Ele diz, clama a mim e eu responderei, direi coisas grandes e firmes, coisas grandiosas e insondáveis que não conhece. Você não conhece, você não viu, mas eu tenho para você. Eu tenho. Faça a sua parte, clama, ora, declara, profetiza, chama a existência. Chama a existência. Declara, como nós declaramos no domingo, que todos hão de ver quão grande o Senhor é na sua vida. Quão grande é o seu Deus. Declara que você vai viver uma restauração completa. Fala do futuro com tanta convicção como você pode falar do que já aconteceu. De experiência que você já viveu. Se eu te chamar aqui para contar um testemunho, falar de algo que você viveu, você vai falar, você vai, você vai falar com tranquilidade. Talvez não, que o microfone é uma assombração para muita gente, Mas você sabe o que você viveu, você tem segurança daquilo que já aconteceu, tenha segurança também daquilo que ainda não aconteceu aqui, mas já foi determinado no mundo espiritual. Amém, gente? Pega o teu propósito, fique em pé por gentileza. Com os seus olhos fechados, a mão no seu coração, quero que você, nesse momento, a exemplo de Abraão, creia a despeito de tudo. Dê glória a Deus.
Abraão louvou a Deus pela promessa antes mesmo. Tamanha era a sua convicção no poder de Deus, no que Deus pode fazer. Em nome de Jesus. Talvez se você olhar para você, para a realidade do momento, muitos questionamentos podem surgir. Se você for ficar pensando nas suas limitações, nas suas dificuldades, na sua incapacidade, você corre o risco de soltar uma expressão incrédula como essa, sem chance. Não dá, não tem jeito, não é para mim, não posso, não sou capaz. E a Bíblia está dizendo, se ele ficasse pensando em sua incapacidade, dizendo, porque é inevitável, se olha para o problema, você pensa em problema, você fala negativo. Você se envolve com o problema. Você logo vai estar murmurando, reclamando, se queixando, questionando. Você tenta entender como, logo você está dizendo, mas como? E Deus não quer ouvir da sua boca, mas como? Deus quer ouvir da sua boca, eu creio, Senhor. Como Davi, apesar disso eu creio, apesar disso eu tenho essa certeza. Eu verei a bondade do Senhor. Eu viverei e verei a bondade do Senhor. Apesar disso. Leia depois o Salmo 27, você vai ver. Ele falando do que estava vivendo, das guerras, dos inimigos, dos homens maus avançando contra ele, do exército o cercando, porque Saul mobilizava o exército de Israel para persegui-lo. Então ele viveu esses momentos que dava a ele a sensação de desamparo, de abandono, tanto que ele ora, não me desampare, Senhor, não me abandone, Senhor. Se ele diz não me abandone, é porque era a sensação que ele tinha. Mas os versículos finais do Salmo 27 são esses, onde ele diz, apesar disso, essa certeza eu tenho. Eu verei a bondade do Senhor. E aí ele fala, né? Contem com o Eterno, contem com Deus, animem-se. Animem-se. Sejam fortes. Ele ainda termina encorajando as pessoas a fazerem o que ele estava fazendo. Animem-se, contem com Deus. Sejam fortes. Quer dizer, não desanime, não se entrega. Não se entrega às circunstâncias, não se entrega às emoções, não se entrega aos seus sentidos. Abraão não se entregou aos seus sentidos, não se entregou às circunstâncias. Ainda no domingo a bispa falava, existem pessoas sem esperança, mas não existe circunstâncias sem esperança. Infelizmente existe pessoas sem esperança. Agora, circunstâncias sem esperança, não existe. Qualquer circunstância pode ser mudada, alterada pelo poder, pela ação sobrenatural de Deus. E o que tem que ser mudado? O que tem que ser alterado? Aonde você precisa que Deus haja, que Deus mostre a sua glória, o seu poder. Fale com Deus agora. Em nome de Jesus, diga, Senhor, eu estou certo, eu estou plenamente convencido de tudo aquilo que o Senhor tem liberado. Eu acredito numa restauração profunda, completa. Eu acredito numa cura completa. Eu acredito que todas as áreas da minha vida serão restauradas e nada vai ficar como está. Eu vou terminar em 52 dias, irreconhecível, incomparável. Será o meu resultado, a minha vida, após esse propósito, em nome de Jesus. Fala com Deus com ousadia, entre na presença de Deus com confiança agora, em nome de Jesus. O que você não pode, Deus pode. O que você não sabe como fazer, como resolver, como superar, Deus sabe como dar fim a esse problema. Deus sabe como dar um jeito nessa situação. Em nome de Jesus eu oro agora, meu Pai, em favor de todos que estão aqui, Senhor.
nesse propósito de fé dos 52 dias, e eu peço, meu Deus, mostra a sua força, mostra o seu poder, mostra a sua grandeza. Nós cremos que estamos diante de um Deus grande e temível, do Criador dos céus e da terra, daquele que vivifica os mortos, que chama as coisas que não são como se já fossem, que cria, meu Deus, coisas novas do nada, meu Pai, o Senhor pode fazer algo novo, algo inédito, meu Deus, de uma situação sem esperança, de um improvável, o Senhor pode levantar, meu Pai, alguém forte, alguém grande e forte, como levantou Davi, como levantou Abraão e Sara. Senhor, aos olhos de qualquer um, meu Pai, eram pessoas, Senhor, que não iriam produzir mais nada, mas produziram a nação mais forte, mais poderosa, a nação santa de Israel. Então, meu Deus, o Senhor pode, do nada, a partir, meu Pai, de alguém que parece ser um nada, um ninguém, o Senhor pode, meu Pai, levar essa pessoa a produzir e a gerar coisas poderosas. E eu declaro isso, meu Deus, que ela vai produzir, que ela vai gerar, que ela vai dar à luz a sonhos impossíveis, sonhos grandiosos, que ela vai viver o sobrenatural, meu Pai. Eu profetizo isso, meu Deus, que ela vai viver, meu Pai, algo fora do comum, extraordinário, porque o Senhor tem para nós uma vida extraordinária. O Senhor tem para nós, o Senhor nos chama para essa vida extraordinária, fora do comum. E eu tomo posse disso, Senhor. Eu tomo posse dessa pessoa vivendo algo inexplicável, inédito e sobrenatural. Eu tomo posse, meu Pai, de lares restaurados, famílias restauradas, enfermos curados, meu Pai, aquilo que a medicina não pôde fazer, aquilo que medicamentos não puderam fazer, o Senhor pode fazer. O Senhor pode, meu Deus, toca agora o físico, toca agora a alma, toca agora essa pessoa que se encontra depressiva, aflita, doente emocionalmente, com a mente perturbada, uma mente confusa. Toca a mente dessa pessoa, toca, meu Deus, o coração, a alma dessa pessoa agora. Arranca, Senhor, essa tristeza, essa desilusão, meu Deus, essa angústia, essa amargura, essa revolta, essa desesperança, tira agora, meu Pai, arranca agora. Se há pessoas, meu Deus, abatidas, entristecidas, sem esperança, sem vida, sem ânimo, sem força, sem energia, arranca agora, meu Pai, toda essa melancolia, essa fraqueza, esse medo, essa incredulidade, tira, meu Deus, Senhor, como o Senhor fez com Abraão, levando-o a olhar para aquilo que lhe dava esperança. Meu Deus, ajuda essa pessoa a se concentrar na Tua palavra. Talvez ela se encontre assim, meu Pai, depressiva, desanimada, porque, meu Deus, só remói o passado, a mente está em acontecimentos, meu Pai, passados, dolorosos, difíceis, que agora, meu Deus, a mente dela se volte para o Senhor, se volte para a Tua palavra, meu Deus, que ela se concentre naquilo que realmente importa, meu Deus, e não pode falhar, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não falha, não volta vazia. O Senhor sempre cumpre o que diz. O Senhor sempre cumpre aquilo que diz, que promete. Não há possibilidade de dar errado, meu Pai, se crermos, se acreditarmos. Senhor, todos que acreditaram, todos que decidiram crer a despeito de tudo. Davi creu a despeito das circunstâncias e viveu o livramento, foi justificado. Jó, meu Deus, parecia que só lhe restava a morte, mas ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive e eu verei. Jó declarou: eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, e o Senhor o restituiu dobradamente. Meu Pai, parecia que só restava a morte, tanto que a mulher disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morra, Jó. Só te resta isso. E aquele homem viveu mais e melhor depois de toda aquela situação terrível.
vive uma restituição, meu Deus, tão grande. Eu declaro isso, meu Pai. Que ela saia daqui acreditando que vai viver coisas inéditas, assombrosas, poderosas, que os melhores dias, os melhores anos da vida dela ainda estão por vir. Ela para de olhar para trás porque aconteceu, meu Deus, e olhe para frente, sorria para o futuro, porque o Senhor tem algo grandioso, coisas grandiosas, insondáveis. Eu creio nisso, Senhor. Eu concordo com a restauração total, completa. Meu Deus, uma restauração profunda na vida do teu povo. Eu ligo cada oração que já foi feita nesse projeto Casa Firme, ainda será feita, meu Pai, até amanhã. Senhor, que todas as orações feitas nesse altar possa mover os céus, mover o mundo espiritual, atrair o sobrenatural. Eu concordo e ligo todas as orações na terra para que sejam ligadas nos céus. E tomo posse, meu Pai, do teu povo saindo daqui, cheio de vida, cheio de esperança. Em nome de Jesus, com uma mente sã, equilibrada, focada. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia, por essa oportunidade. Muito obrigado pelo que tem feito, pelo que vai fazer nas nossas vidas. Eu agradeço, Senhor. Como Abraão te louvou, meu Deus, pela promessa antes mesmo dela se cumprir e acontecer, eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, pela restauração completa, total da vida do seu povo. Eu agradeço, meu Deus, por coisas inéditas, coisas grandiosas, insondáveis que estão a caminho. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos. Amém.